Em que momento que você faz essa decisão? Então é isso mesmo? Quero fazer cinema? Onde você foi estudar? Conta um pouco da tua história. A decisão foi até meio tarde, assim, porque isso fazia parte da minha vida, mas eu estava indo na escola, naquela fase da vida que você está, sua função é ir para a escola, tentar aprender as coisas e tal. A escola era um ambiente que era um pouco hostil para mim por um bom tempo, assim, eu era muito tímido, sofri muito bullying, até de professor, então tem algo na escola que me desencantava um pouco, me desencanta ainda, para ser bem sincero. Eu, ao mesmo tempo, não teve nenhum, para deixar claro, assim, eu estudei no Salesiano, na Zona Norte, é um colégio de padres, e teve muita experiência muito positiva lá para mim também. Mas tinha algo que me parecia um pouco cruel na necessidade de você fazer parte daquele exército de crianças ali em formação, sabe? De fazer as filas, de... Eu estudei também em colégio de padres. Eu lembro que a gente tinha que andar com a mão para trás no corredor. Tinha uma coisa de comportamento bem... e não é nem que era difícil para mim, mas assim, gerou certos ruídos, assim, de por quê? Porque é assim a vida. Eu acabei de chegar, tipo, sou criança, por que eu tenho que ficar sofrendo e sendo julgado o tempo todo? Também, né? A minha escola era nos fundos da igreja, então a gente ia na igreja também. A minha também, a gente ia. E aí era um medo, né? Tinha uma cultura do medo, né? Uhum. Ao mesmo tempo, se isso com certeza fez parte da minha formação, também os meus pais, era supostamente uma escola boa, perto de casa, onde a gente podia estudar bem e, enfim, ter uma boa educação. Mas meus pais nunca foram, né? Tipo, se declaravam até... Meu pai falava, é católico, mas não, ninguém ia à missa, minha mãe é espírita, tem pessoas da minha família que são do candomblé, então a minha percepção de religião foi bem mista, assim, não foi... O catolicismo, a escola, era só uma fatia da pizza. É um assunto que me interessa muito e que eu acho que se conecta muito muitas vezes com o horror, né, e com a fantasia, a questão da crença e da religião. Outro dia eu revi o Exorcista, sabe, tá lá a questão do padre, a questão do Pazuzu, do demônio, como é que sai, da onde veio. Eu acho que tem um pouco a ver com mitologia também, tudo isso me interessa. Foi algo que foi me interessando ao longo do tempo. Só que eu não sabia o que eu ia ser quando eu crescer, sabe? Eu até pensava, fazer filmes, legal, mas parecia uma coisa um pouco longínqua, assim. E aí eu tenho um amigo, que é meu amigo até hoje, um grande amigo, que é o Eliésio Aguiar, que é um psiquiatra, que a gente estava meio naquela coisa de curso vocacional, quando a gente tinha uns 14, 15 anos. Mas ele era teu amigo, ele tinha a sua idade? Sim, a gente era da mesma turma, a gente se conhece desde que a gente tem 10, 11 anos. E ele estava meio decidindo, eu estava meio decidindo, aí um dia ele falou, Marcos, o cinema está escrito na sua testa, sinceramente. Aí eu falei, tá, né? Aí eu fui para casa e falei, eu acho que cinema está escrito na minha testa, na minha testa. E meus pais, mas como é o mercado? Porque em tese, na escola que estavam fazendo esses cursos vocacionais, eles falavam, é mercado para essa área, essas coisas de qual profissão você pode ter uma vida melhor. E eu não estava muito preocupado com isso, porque, enfim, era melhor eu tomar uma decisão, já que era para a vida inteira, pelo menos eu imaginava, tomar uma decisão que eu fosse ser feliz e tal. E aí meus pais me deram suporte, acho que com um pouquinho de medo, para prestar cinema, e o Eliésio foi fazer medicina. O Eliésio hoje é um psiquiatra, e eu acabei fazendo cinema na USP, na ECA. E aí lá, no primeiro dia de aula, em 99, eu conheci a Juliana Rojas, o Caetano Gotardo, o Daniel Turini, pessoas com quem eu trabalho até hoje. Então, chegar na faculdade já foi meio o início de uma outra fase, que foi se desdobrando no que dá para chamar da fase profissional, sei lá. Sim, e é bem o período da retomada, né? Os primeiros anos da retomada. Tinha acabado de sair Central do Brasil, que foi um hit, ganhou Berlim.
foi indicado ao Oscar, Fernando Montenegro estava lá, tinha uma sensação de que as coisas estavam melhorando. E estavam mesmo, aí depois teve Cidade de Deus, tô falando dos hits, assim, mas na verdade os filmes começaram a... Em 2000 eu vi Amélia, da Ana Carolina, que até hoje é um dos meus filmes preferidos. Ou seja, tinha uma sensação de que cinema tinha filme, e de que uma tinha... primavera de cinema que havia. Não que não tivesse tido antes, eu via filmes do Bressani, filmes do Glaber, eu via filmes de antes. Mas ter essa conexão com o momento presente também foi muito importante. Falar, tem filmes, tem cinemas, tem coisas acontecendo. 2001, Ancine, aí deu um boom, uma explosão mesmo, que eu acho que 2001 você já estava no terceiro ano. 2001, terceiro ano, foi quando a gente filmou nossos exercícios em 16mm, curtinho, de 2 minutos. Mas já tinha... é 97. Não, 2001. Agência Nacional. Começa em 2001. Não, 97 é o final da era Collor. 95, Carlota Joaquina. Eu não lembro quando o Collor acabou com o Embrafilme, com tudo. Acho que é 92, não, 94. 90, né? Ele foi eleito em 92, né? A gente teve essa conversa com a Lina que ela falou. Uma das coisas, nesse momento também, em 98 ali, eu estava entrando na faculdade de cinema em São Carlos, passei por essa mesma crise com a minha família, que todo mundo assim, mas como é que você trabalha, né? Não tem ninguém que trabalha com isso perto de... Mas eu disse, não, mas vai começar, a gente tem aqui, está começando, Carlota Joaquina foi uma esperança, assim, da gente, nossa, dá para fazer. E de qualquer forma, era isso, assim, era dar caminhar no escuro, né? Porque não tinha a menor noção, não tinha alguém que tivesse trilhado ainda, cursos de cinemas, estavam muitas faculdades começando. Naquela época era USP e FAAP, né? Não tinha outra. Tinha as do Rio já, tinha a USP, tinha Estácio, em São Paulo era a USP e FAAP. E como é que foi? Na época já era concorrido entrar na USP? Na USP era muito concorrido, na FAAP também. Aí o que aconteceu comigo foi que eu prestei em 97, que foi quando eu me formei, só que aí eu entrei só na FAAP. Eu ainda fiquei, numa espécie de lista de espera, na USP fiquei meio rezando e tal, mas não deu certo. E aí eu resolvi fazer um ano de cursinho, porque era muito caro a FAAP, a gente não... Eu não sei, eu senti... Você chegou a fazer FAAP? Eu cheguei aí no trote. Foi um pouco traumático. E ali você decidiu que você não queria fazer FAAP. Foi... Um beijo pra FAAP. Na verdade, assim, eu tenho muitos amigos... Sabrina fez FAAP. Tenho muitos amigos que fizeram FAAP, e assim, a minha questão foi que assim, eu fui no dia do trote, aí foi um pouco traumático, e aí eu não voltei mais, acho que uma semana de recepção, eu falei, não, gente, não é pra mim. De novo, uma certa coisa, um certo trauma do bullying, da timidez, de ter que performar daquele jeito no meio da rua e pedir dinheiro e tal, e eu tava todo pintado de Mel Gibson em Coração Valente, eu tinha que gritar Freedom quando eles me chamavam. Uau. E era um filme que eu odiava já naquela época. Então, teve um momento ali, mas eu senti que na família também, assim, com os meus pais e tal, tinha uma coisa do tipo, eu não tinha dinheiro. E eu sinto que, com todo o esforço que meus pais sempre fizeram para dar conta ali dos filhos, dos estudos, das coisas que tinham que ter, que não tinha que ter, eu sentia que era um pouco difícil a ideia de conceber que eu ia conseguir fazer uma faculdade tão cara. Então eu falei, acho que se eu fizer cursinho talvez valha mais, porque aí eu acho que eu consigo, se eu focar muito na prova e tal, porque era competitivo, mas eu sinto que eu conseguiria, assim. E aí eu fiz um ano de cursinho no Anglo e aí eu passei. Eu prestei as duas de novo por garantia. Sim. Mas aí eu passei, e aí eu fui na ECA, não fui na semana de recepção, fui só na seguinte, eu deliberadamente pulei. Pulei esse trauma. Porque eu entendo que pode ter muita inclusão e mas não era pra mim, assim, eu era muito tímido e eu só ia acabar sofrendo, sabe? Então meio pulei essa parte, mas mesmo assim me dei bem com todo mundo.